Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta para a segunda aula sobre responsabilidade civil. Nessa aula, nós vamos terminar os casos de responsabilidade civil objetiva previstos no Código Civil e vamos falar também sobre o segundo elemento de caracterização da responsabilidade civil subjetiva, né, que é a regra do Código, que é o elemento culpa, tá ok? Vamos começar então, pessoal, falando aí dos primeiros casos de responsabilidade civil objetiva, aliás, dos últimos, né, previstos dentro do nosso Código Civil, além daqueles sobre os quais já falamos anteriormente. E a gente começa falando agora, pessoal, de responsabilidade pelo fato ou guarda do animal e de responsabilidade pelo fato da coisa. Essa é uma ideia que foi trazida para o direito brasileiro de responsabilizar o indivíduo por prejuízos que são causados por coisas suas, animadas ou não. É bom lembrar, antes de qualquer coisa, que para o Código Civil, lá na parte introdutória, na parte geral, nós temos pessoas e temos coisas, temos apenas esses dois conceitos. Portanto, aquilo que não se enquadrar como pessoa, que são os seres humanos, é considerado coisa para o Código Civil. E aí a gente engloba os animais, né? Ainda que muitas pessoas tratem os animais como se pessoas fossem, juridicamente falando, ainda não são. Né? Há um projeto já em tramitação pelo Senado, germinando, que passaria a tratar os animais como seres sencientes, né? Seres que sentem, que não são coisas, mas também não são pessoas, não são seres humanos, para que pudesse a eles ser atribuídos alguns direitos que em realidade já são, né? Como existe figura criminal por maus tratos a animais e assim por diante, nós temos hoje a figura da guarda compartilhada de animais, né? Quando existe aí uma separação de divórcio, que não é bem uma guarda, mas que passaria a ter regulamentação com essa classificação especial para os animais. Mas como isso ainda não existe, nós vamos trazer para a análise desse artigo elementos que estão no direito das coisas, ou nos direitos reais, que tratam, evidentemente, de coisas. E ali é que nós vamos tirar a principal regra que diz respeito à detenção relativa aos animais. Porque nós temos direito de propriedade, direito de posse e a detenção. A detenção é menor que as outras duas, porque a propriedade eu tenho todos os elementos, né, relativos a ser proprietário da coisa, que são usar os 4 direitos: usar, gozar, dispor e reivindicar de quem justamente possua. Quando eu tenho a posse, eu não tenho apenas um deles, pelo menos, né, que é o direito de disposição. Mas eu uso daquela coisa e trato como se minha fosse, é o que exige o nosso Código Civil. Né? Agora, o detentor, pessoal, é aquele que está com o objeto ou com uma coisa que pertence a um outro indivíduo apenas por um período estabelecido, previamente estabelecido, e para cumprir instruções daquela pessoa. É como acontece comigo, por exemplo, como professor, quando eu estou em sala de aula presencial e eu me utilizo de um quadro e de pincéis que não são meus, são da faculdade. Me utilizo do retroprojetor, por exemplo, que são da faculdade. Da mesa, da cadeira, né, dirigidas ao professor, que são da faculdade. Eu tenho ali a mera detenção desses objetos. Eu as utilizo para uma finalidade previamente estabelecida e com instruções previamente determinadas pela instituição de ensino. A mesma coisa acontece quando você tem um animal, um cachorro, por exemplo, e você entrega esse cachorro para alguém passear com ele. Seja um amigo seu, seja um profissional, né? A gente tem hoje a figura do dog walking, né? Que são aquelas pessoas que saem para passear com os animais durante o dia, já que você trabalha o dia todo, não tem condições de fazer isso, e existem pessoas que trabalham fazendo isso. Como também existem clínicas de estéticas para animais, como existem também hotéis para animais, para quando as pessoas viajam, né, e não tem como levar os seus animais de estimação, seus cachorrinhos, seus gatinhos, e aí tem esse local específico para que eles fiquem hospedados e sendo cuidados até o retorno dos seus donos. As pessoas que recebem os animais nessas hipóteses, elas recebem por tempo determinado e para cumprir instruções pré-definidas. Logo, a gente tem aí uma detenção, não uma transmissão de posse em si, mas uma mera detenção desses animais. E o Código Civil, vamos lá para a tela então, estabelece que o guardião, que é o detentor ou o dono do animal, no artigo 936, responderão pelos danos por ele causado, se não provarem culpa da vítima ou força maior. É isso que está escrito aí no nosso código. Bom, fica claro então, pessoal, que a responsabilidade é objetiva, porque o dono ou detentor é quem tem que provar que houve, né, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, para conseguir inverter o ônus da prova. O código parte aqui da teoria do risco criado. Quem é dono de um animal e sai com ele para passear, cria um risco para as outras pessoas. Por isso que existem regras para se colocar focinheira em cachorros, para que eles estejam sempre em coleiras, né? Em condomínios se criam outras regras também, por exemplo, evitando que os animais transitem nas áreas comuns. Você pode ter um animal dentro do seu apartamento, mas não pode deixar ele andar nas áreas comuns, porque você cria o risco dele acabar, ainda que involuntariamente, mordendo alguém, uma criança, enfim. Essas regras restritivas
objetivas existem por conta do risco criado, né? Por mais que você diga que o seu cachorro é mansinho e não morde ninguém, ele pode acabar fazendo isso por instinto em algum dado momento, né? E aí você responderia, exceto se provar a culpa da vítima, por exemplo, né? Nós vamos falar depois de culpa e que a culpa exclusiva da vítima é uma excludente de responsabilidade civil. Imagine que você mora num imóvel, numa casa, que tem aquele portão vazado e que as pessoas podem colocar a mão por dentro, por exemplo, ou o próprio animal pode colocar a cabeça para fora. Mas, se ele estiver quietinho ali na sua garagem, é uma coisa. Agora, se alguém passa na rua e começa a jogar pedra, jogar alguma coisa para mexer com esse animal, estoura fogos de artifício, apenas para provocar o animal, e em razão dessa provocação o animal acaba mordendo alguém, nós estamos diante de uma excludente. Porque a própria vítima, aquele que é mordido, provocou a ação do animal. A culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade do dono ou detentor do animal. Eu não sei se vocês se lembram, mas houve um caso famoso aqui no Brasil, salvo engano no estado do Paraná, de um menino que foi a um zoológico e quando ele avistou os tigres, ele pulou a cerca de proteção, né, de espaço entre onde os tigres estavam. Aquele fosso que tem no meio, ele pulou aquele fosso para ficar próximo do tigre e ficou mexendo com os animais. E o pai dele, inadvertidamente, ficou filmando lá atrás, ao invés de tirar o filho e mandar ele sair imediatamente dali. Até o momento que esse tigre avança e arranca o braço desse menino. Ora, nesse caso, dá para falar, apesar de gravíssimo, de responsabilidade do zoológico ou do dono do zoológico? Lógico que não, né, pessoal? Porque a gente está diante de uma hipótese claríssima aqui da responsabilidade objetiva, né, no caso aí do dono ou detentor do animal, mas com a excludente, que é a excludente da provocação da culpa exclusiva da vítima. Se o menino tivesse pulado a cerca, atravessado o fosso e provocado o animal, ele não teria reagido, ele não teria feito nada. Então ali eu tenho uma excludente de responsabilidade civil que tem que ser observada. Tá ok? Vamos voltar então agora para a tela para ver o segundo caso. Agora a responsabilidade por fatos provocados por coisas propriamente. Basicamente, aqui nós vamos falar de duas hipóteses. A primeira hipótese trata do indivíduo que é dono de um imóvel ou de uma obra que, nos termos do artigo 937, se causar dano a alguém, o dono responde, né? Desde que essa ruína do prédio que causou dano a outro provier de falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta. De novo, né, gente? Se você é dono de um prédio ou você está fazendo uma construção, você está criando um risco para as pessoas ao redor dela. Risco em relação àquilo que pode vir a cair dessa obra. Tanto que é extremamente comum, quando a gente passa por uma obra, ter tapumes para que as pessoas não passem na calçada debaixo da obra. Aquelas telas de proteção nos prédios maiores, porque se cair alguma coisa lá de cima, está protegido, não atinge ninguém e nenhum carro está passando na rua, por exemplo, ou estacionado, né? Se sabe que uma obra causa riscos, porque podem cair objetos de lá mesmo que sem com que haja intenção de ninguém. E o que o código faz aqui é dizer, olha, se você é dono de uma casa, se essa casa cair em alguém, a responsabilidade é sua. Só que a leitura do artigo parece dar a entender que a vítima tem que provar se a queda se deu ou não se deu por falta de reparo do prédio, para que então tenha direito de ser indenizada. Se ela caiu porque o prédio estava mal cuidado, se o prédio caiu porque estava mal cuidado, a vítima tem direito de reparação dos prejuízos que sofreu. Se caiu por outra razão, a vítima não teria direito indenizatório. Acontece que a redação do artigo não foi a mais feliz, porque se a gente está falando de responsabilidade objetiva, como dissemos na aula anterior, a prova, o ônus de prova se inverte. Passa a ser não da vítima, mas do causador do dano, que no caso que processualmente falando seria o réu. Portanto, apesar da leitura do artigo parecer dizer outra coisa, a gente tem que entender que na realidade é o dono do prédio que pode se eximir de responsabilidade se provar que o prédio caiu, não porque havia necessidade de reparos que não foram feitos, mas por conta da culpa da própria vítima, caso fortuito, força maior, ou ainda por conta de atos praticados por terceiros. Vamos dar alguns exemplos aqui. No Brasil isso não acontece muito, mas um terremoto ou um furacão que derrube a casa e ela caia sobre os vizinhos, ou sobre os prédios vizinhos, ou sobre carros que estejam estacionados ali de frente ao imóvel. É lógico que nesses casos o dono não responde, porque a gente está falando de força maior, né? Outra hipótese, imagine que um avião caia sobre aquele imóvel, ou um helicóptero. A gente está falando aqui de um fato provocado por terceiro, né? Que foi a queda do avião, ou foi então a queda do helicóptero dentro daquela casa, que pode, obviamente, atingir as que estão ao seu redor, por causa disso. Explode ali, atinge outros imóveis. O dono do imóvel não tem responsabilidade nenhuma, porque aquilo foi provocado por terceiro.
E às vezes a própria vítima, né, pessoal? Imagine alguém que está dentro de um carro, de um caminhão, né? Que perde o controle, adentra o imóvel, bate no imóvel, o muro do imóvel, quebra o muro do imóvel, a casa cai em cima do próprio carro, né? Quando ele bate. E aí a pessoa que está dentro do carro acaba morrendo. Ora, o dono do imóvel responde por causa disso? Não. Foi a própria vítima que causou a queda da casa ao derrubá-la com o seu veículo, né? Então aí eu tenho a culpa exclusiva da vítima, de novo, como a gente falou no caso anterior, que também é excludente de responsabilidade civil. Então cabe ao dono do prédio provar por que o prédio caiu e provar que não foi por falta de reparos para ele se eximir de responsabilidade. Se nenhuma prova for produzida, parte-se da ideia de que faltava reparo naquele imóvel e, portanto, haverá responsabilidade do indivíduo que é o dono do prédio que caiu sobre outro. Tá ok? Segundo caso de responsabilidade objetiva relativa à coisa, a prédio, né, é o artigo 938, que diz que aquele que habita prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Bom, primeira coisa aqui, primeira observação, gente, é que nós estamos falando de uma hipótese envolvendo condomínios edilícios, ou seja, condomínio de prédio, né, apartamento, que tenha lá vários andares. Então aí eu estou diante de uma situação em que algo pode cair lá de cima ou ser lançado e atingir alguém ou alguma coisa que esteja lá embaixo. Vejam pela leitura do artigo que pouco importa se o objeto caiu ou se ele foi jogado. Por quê? Porque a hipótese é de responsabilidade objetiva. Não interessa aqui saber se o objeto caiu sozinho ou se alguém jogou lá de cima. Se ele caiu, não deveria ter caído. De novo, apesar de eu não ter colocado essa observação em vermelho aqui do lado no slide, pessoal, também é a teoria do risco criado, né? Podem anotar aí. Risco criado por quê? Se eu sou dono de um prédio que tem uma sacada virada para a rua, há um risco de alguma coisa que eu colocar na sacada cair. E se cair, atingir alguém. Por isso que você deve sempre, ao colocar suas coisas na sacada, colocar com o máximo cuidado possível. Prender bem, você quer colocar um monte de vasinhos, então esses vasos têm que ser bem fixados, para que não caiam sobre outras pessoas no andar de baixo, ou quem está andando lá embaixo também não caiam sobre veículos, por exemplo, que estejam transitando ali ou parados do lado de fora do prédio, tá certo? Porque se cair, haverá responsabilidade para o dono do prédio. Para o dono, não, para o habitante, né? Está escrito aí, não é necessariamente o dono, aquele que habita, porque pode o apartamento estar alugado, por exemplo. A responsabilidade é do morador, não é do dono do prédio, se forem pessoas diferentes, tá certo? Vejam um detalhe interessante do que está escrito nesse artigo. Ele está se referindo a cair em lugar indevido, né? Mas o que quer dizer cair em lugar indevido? Como é que a coisa pode cair num lugar que seja considerado devido? É raro, lógico, situação muito rara, mas imagina que abaixo do seu prédio, justo abaixo da tua janela lá do lado de fora da rua, tem aquela, ou dentro, né? Tem aquele recipiente enorme para recolher todo o lixo do condomínio. E o seu vaso, quando cai do seu apartamento, acaba caindo dentro daquele lixo. Então não dá para dizer que ele caiu em um local indevido, porque cai no lixo. Então ali não vai haver responsabilidade para ninguém, evidentemente. Claro, tem que haver o quê? Dano para alguém. Caiu em cima de alguém, caiu em cima do carro de alguém, vai gerar responsabilidade civil. Caiu no chão, não prejudicou ninguém, não há responsabilidade civil, porque não há dano para ser reparado, tá certo? Agora, gente, vamos imaginar a seguinte hipótese. Quando você está andando na rua, né, e alguma coisa cai em você, e aí, gente, para o artigo aqui, tanto faz se o que cai é sólido ou é líquido, né? Porque tem aquela brincadeira de criança, não sei se alguém que está me assistindo aqui fez, que é de jogar aquele balão, né, ou bexiga, depende de onde você estiver, cheio de água dentro, né, tentar acertar alguém que está passando, na verdade, não necessariamente acertar a pessoa, mas cair na frente dela para molhar e tal, ou qualquer outra coisa. Não façam isso, né, esse é só um exemplo de coisas que crianças aí às vezes podem fazer, ainda mais agora que a gente está aí numa época de reclusão, as crianças ficam criando, né, brincadeiras. Então, mesmo sendo aí uma coisa líquida, por exemplo, haveria direito reparatório se houver dano, evidentemente, a essa pessoa, né? Mas o que eu dizia é, a pessoa que está transitando pela rua e de repente cai alguma coisa sobre ela não está olhando para cima. Normalmente a gente anda olhando para frente e para baixo, para não tropeçar principalmente nas calçadas que nós temos no nosso país, que não são as melhores. Então, como é que pode fazer esse indivíduo, que é a vítima, para identificar o causador do dano, que é necessário, evidentemente, para que ele possa entrar com uma ação indenizatória contra essa pessoa? Ou você deixou seu carro estacionado de frente a um prédio, foi trabalhar, quando você volta, o seu carro está amassado com um objeto que caiu de alguma sacada em cima. Como é que você sabe de onde caiu? Tudo bem, tem a história de procurar câmera de segurança para saber se você consegue identificar, né? Mas e se não tiver? Se tiver, você vai identificar e vai responsabilizar o dono
o habitante do prédio, do apartamento de onde caiu o objeto. Mas se você não conseguir identificar, pessoal, não se pode prejudicar a vítima. Não se pode punir a vítima porque ela não consegue identificar o verdadeiro causador do dano. Quando a gente está falando de um edifício, o que a jurisprudência fixou, e vamos ver aí na tela, o enunciado 557 da 6ª Jornada de Direito Civil, que reproduz decisões já, né, proferidas aí pelo STJ. O STJ segue, pessoal, muito, né, essas jornadas, que são feitas pelo próprio STJ lá, né, as jornadas de direito civil são feitas no Conselho da Justiça Federal, né, e, portanto, devem ser muito observados por nós, aplicadores de direito, principalmente por aqueles que trabalham com direito privado, com direito civil. Diz o enunciado, nos termos do artigo que a gente está estudando agora, que é o 938, que se a coisa cair ou for lançada de um condomínio edilício, condomínio de prédio de apartamentos, não sendo possível identificar de qual unidade o objeto caiu, responderá o condomínio que tem assegurado o direito de regresso. Então veja, responde o condomínio. Professor, condomínio é pessoa jurídica? Condomínio tem personalidade jurídica própria? Não necessariamente. Alguns condomínios de prédios maiores têm inscrição CNPJ, o que não traz necessariamente personalidade jurídica para os condomínios, eles são entes despersonalizados, mas podem ser, nesse caso, parte dentro de um processo se eles têm CNPJ e estão regularizados. Se não estiverem, a saída é processar todo mundo que é dono de apartamento naquele local. Você não tem como descobrir, a não ser que tenha a verbação dos contratos de locação nas matrículas dos imóveis, você não tem como descobrir quem são os inquilinos. Então a saída seria ingressar com a ação contra os proprietários para que eles tentem, então, se não moram nos apartamentos, identificar os moradores. Ou seja, processe todos, ou o condomínio, pessoa jurídica ou não, ou todos os moradores daquele prédio proprietários de apartamentos, de unidades. Evidentemente que se eles depois identificam em investigação interna de onde é que o objeto caiu, eles têm ação regressiva contra o verdadeiro causador do dano para se verem ressarcidos daquilo que tiverem pagar para um terceiro. Ok? Essas são as hipóteses aí, então, relativas à responsabilidade pelo fato de coisas. E para terminarmos essa parte da responsabilidade objetiva, nós temos 2 casos no Código Civil relativos a cobranças de dívidas, em situações em que elas não deveriam ocorrer. Veja aí na tela, vamos falar de 2 artigos, 939 e 940. O primeiro fala de demanda por pagamento de dívida não vencida, que é a chamada dívida vincenda, e o segundo fala da demanda por pagamento de uma dívida que já foi paga, que é o artigo 940. Primeira observação que eu faço, quero que vocês deem uma olhadinha aqui, ó, tem um quadrinho aqui, né, em cima de mim, aqui, ó, em cinza, que está escrito: demanda significa propositura de ação judicial. Então, esses 2 artigos estão se referindo a hipóteses em que o devedor é executado judicialmente, é cobrado judicialmente. Isso não se confunde com a mera cobrança administrativa. Sabe aquela mensagem, aquela cartinha, a mensagem de SMS, WhatsApp, seja o que for, que diz: olha, vai vencer tal dia sua conta de telefone, não se esqueça de pagar, está aqui o código de barra. Isso não é ilícito, tá, pessoal? Isso é um mero aviso, né, de que, olha, vai vencer, então não esquece de pagar. É comum a gente receber isso daí. O que a lei trata como ilícito é entrar com um processo para cobrar uma dívida que não venceu. Por quê? Porque a dívida só se torna exigível e, portanto, passível de cobrança judicial, seja em ação ordinária, seja em execução, depois de vencida. O requisito da exigibilidade se dá com vencimento. Isso é matéria de direito obrigacional, né? E é lá do direito das obrigações, do artigo 333, que nós retiramos as únicas hipóteses, que são 3 também, que se permite uma cobrança de dívida que ainda não venceu. Então, olha que fácil guardar, pessoal. Só é lícita a cobrança antecipada de dívidas em 3 casos, que estão previstos no artigo 333. Um desses casos, só para a gente lembrar, é quando uma empresa, pessoa jurídica, vai à falência. Ora, no processo falimentar, todas as dívidas que essa empresa tinha são consideradas vencidas antecipadamente. E aí os credores vão se habilitar e o administrador vai organizar o pagamento dessas dívidas, tá certo? Até que elas, né, terminem de serem pagas de acordo com o que tiver de ativo para pagar, logicamente, por ordem de preferência ou por ordem cronológica de pagamento, tá certo? Mas aí eu considero tudo vencido. Por quê? Porque a empresa está indo à falência, ela vai deixar de existir. Então eu não posso esperar, se faltam 2 anos para vencer as parcelas, para só depois cobrar o que eu teria para receber. Por isso a lei permite a antecipação do vencimento dessa obrigação. Mas se você cobra uma dívida fora as hipóteses do 333, isso configura ato ilícito.
Ora, se a lei só autoriza cobrar nas hipóteses tais e tais, é porque se eu fizer isso em outra situação que não se encaixe aqui, eu estou cometendo um ato ilícito, eu estou indo contra a disposição expressa de lei, né? Cobrar uma dívida que ainda não venceu, ato ilícito. E qual a consequência? Está aí, ó, 939. Vamos pensar na seguinte hipótese prática aqui para a gente entender. Você compra lá um determinado produto, o boleto vence daqui 3 meses. O produto já está com você, mas o boleto não venceu ainda. O seu credor entra com a cobrança judicial, tenta executar aquele crédito 3 meses antes do boleto se vencer. Pessoal, o devedor pode pagar antecipadamente a dívida, mas o credor não pode exigir, como eu disse agora, porque falta um requisito essencial, que é a exigibilidade. A dívida pode ser líquida, pode ser certa, mas se não for exigível, não se pode cobrá-la, não se pode antecipá-la. E a gente sabe que o brasileiro tem o hábito de pagar sempre no dia do vencimento. Organiza os seus boletos aí para pagar todos eles no dia em que eles vencem, né? Não há problema nenhum, tem que pagar até o vencimento, incluindo o dia do vencimento, evidentemente. Então você não precisa pagar antes. Então vamos imaginar que você ainda não pagou, porque não venceu, e o credor entra com a ação executando o boleto, como se título executivo fosse. Bom, dentro do processo, vamos falar aqui de ação de cobrança, melhor, para ficar mais fácil de entender. Dentro da ação de cobrança, tramitando ela na justiça comum, né, lá na vara civil tradicional, você não pode, na sua contestação, deduzir pedidos indenizatórios contra o autor. Não se permite, no processo civil comum, que o réu faça pedidos contra o autor. Ele pode apenas contestar o que o autor pediu, por isso se chama contestação. Se ele quiser deduzir algum pedido contra o autor, ele tem que entrar com uma reconvenção, que é como se fosse uma outra peça, um outro processo. Dentro dessa peça, além de contestar, ele ingressa com uma reconvenção. E aí ele faz os pedidos que ele quiser contra o autor. Nesse caso, o que ele poderia dizer, como estava na tela anterior aí que a gente está vendo? Ó, ele poderia pedir para que o juiz na sentença determine ao credor que aguarde o mesmo tempo que ele se antecipou para cobrar a dívida. Então eu disse, ele cobrou 3 meses antes do vencimento. Na sentença o juiz vai dizer, olha, você quis receber antes? Então você vai esperar 3 meses agora para receber. E não vai receber este valor acrescido de juros por esse período não, né? Vai descontar os juros. E ainda vai condenar aquele que está cobrando que não deve, né, em dobro, nas custas processuais em dobro. Agora, como eu disse, isso é uma satisfação de dano material que tem que ser pedido em reconvenção dentro do processo comum. Se eu estiver falando de juizado especial civil, lei 9.099, aí pode o réu fazer pedido contraposto na própria contestação, né? Lá no juizado, o juiz vai julgar tudo de uma vez. Na justiça tradicional, o juiz vai julgar, é uma sentença só, uma instrução processual só, mas ele vai ter 2 sentenças em que ele julga um pedido, o do autor contra o réu, depois o do réu contra o autor. Nesse caso especificamente, se os 2 são procedentes, o juiz vai fazer o quê? Vai descontar uma coisa da outra, né? Ele vai dizer, olha, você tem que esperar 4 meses, aí você vai receber, mas vai receber do jeito que está previsto aqui, né? No contrato, sem juros, sem correção monetária, certo? Algum tipo de medida que eu posso pedir para o juiz aplicar sem precisar usar a reconvenção, se eu não quiser, se eu já quero, por exemplo, eu quero pagar, eu sei, ainda não venceu, mas eu quero pagar no vencimento, não quero esperar esse processo acabar para ver se o juiz vai autorizar eu pagar depois, eu já quero pagar agora, mas eu quero que ele seja punido por estar cobrando uma coisa que não venceu ainda dentro do processo. É possível? Sim, a medida processual aplicável aí seria litigância de má-fé, me parece, né? Porque ele está fazendo um pedido contra a disposição expressa de lei. Então seria cabível a aplicação da pena de litigância de má-fé. Mesma coisa, gente, paralelamente, vai acontecer na segunda hipótese, que é a cobrança de uma dívida que já foi paga. Artigo 940. Aqui nós podemos ter, na realidade, 2 situações distintas, né? Primeiro, a dívida já foi paga na totalidade. Segunda, foi paga uma parte, a outra não, e a pessoa está cobrando a dívida inteira sem dizer que você já pagou uma parte. Vamos a exemplos. Imagine, então, na primeira hipótese, você compra um celular em 12 vezes, paga as primeiras 3 parcelas no vencimento, as demais, né, você não paga, e depois que todas se vencem, o credor entra cobrando essa dívida, só que ele cobra as 12 parcelas sem dizer que você pagou 3. Nesse caso, se você promover a reconvenção, ou se for juizado especial, fizer o pedido contraposto, o juiz vai condenar o indivíduo a pagar em dobro aquelas 3 parcelas que ele cobrou a mais, que ele cobrou e já tinham sido pagas. Na hipótese de você já ter pago as 12 parcelas, e mesmo assim você é cobrado por essas 12 parcelas, o indivíduo seria condenado a pagar em dobro o valor total,
né? Essa é a condenação colocada no 940. Mas, repito, não no mesmo processo em que a cobrança é feita. Ou você promove outra ação depois que essa foi extinta, com reconhecimento de que já havia pagamento, ou na própria você usa a reconvenção, se não for juizado especial, para que haja essa condenação à parte contrária, ok? Por fim, a única excludente aqui, gente, de responsabilidade civil que é possível, que é aceita, é a desistência da ação por parte de quem demanda antes que o réu conteste. No artigo 941 do Código Civil. Se o indivíduo volta atrás, desiste da ação antes da parte contrária contestar, isso aqui se assemelha àquilo que no direito penal a gente chamaria de desistência voluntária, né? Ou arrependimento eficaz, melhor dizendo. Arrependimento eficaz, que a pessoa se arrepende antes de gerar o prejuízo para outra parte, né? Nesse caso, o prejuízo de contratar um advogado para contestação e assim por diante. Ele chega a entrar com a ação, mas aí ele desiste e não há sequer intimação para contestação da parte contrária. Não houve prejuízo, né? Que a ideia aqui do prejuízo é se a outra parte chega a ter que pagar alguma coisa, tá ok? Encerramos aí, então, as hipóteses de responsabilidade civil objetiva previstas no Código Civil. Passamos então, pessoal, considerando a regra do Código, que é a responsabilidade subjetiva, a falar do segundo elemento. O primeiro, ação ou omissão voluntária. Estudamos aí ação ou omissão voluntária próprias por terceiro, do animal e da coisa. Vamos falar do segundo elemento, que é a culpa, né? A culpa que é entendida aqui por nós em sentido amplo. Culpa lato sensu, ou seja, nós estamos falando tanto da culpa em si, como também do dolo. A noção de culpa colocada aqui no direito civil engloba as duas coisas, dolo e culpa. É normal, quando a gente estuda direito das obrigações, o professor dizer, olha, gente, não se preocupe em diferenciar dolo e culpa. Toda vez que a gente lê aqui no código a palavra culpa, entendam que pode ser dolo ou pode ser culpa, né? Principalmente nas hipóteses do descumprimento das obrigações, e que sempre aparece, se for descumprida a obrigação por culpa, sem culpa, e ali o código está usando a palavra culpa em sentido amplo mesmo, se referindo a dolo e culpa. Isso quer dizer que não existe diferença entre dolo e culpa por direito civil? Não, é claro que existe diferença. Só que essa diferença é diferente, ela não tem o mesmo efeito que tem no direito penal. No direito penal, alguns delitos eles simplesmente não existem, não se configuram se eles forem praticados na forma culposa. Alguns delitos só admitem forma dolosa. Por exemplo, tentativa de homicídio. Não existe tentativa culposa. Para tentar tem que ser propositalmente, né? Senão pode ter sido outra coisa, tentativa, sei lá, lesão corporal, né? Não é tentativa de homicídio, é lesão corporal. Ninguém tenta sem querer matar alguém. Pode matar alguém sem ter intenção disso, mas tentar não, né? Agora, no direito civil, não. Todo ato em que eu identificar a culpa, seja ela em qual grau for, há responsabilidade civil. Há a determinação de reparação dos prejuízos que sejam devidamente demonstrados, certo? Isso, aliás, é uma regra que deriva da lei aquiliana, que criou o conceito de culpa lá no direito romano, conceito que a gente utiliza, né? Antes, evidentemente, ainda do Código Napoleônico, né? Trazer a teoria da culpa em si, mas que tinha uma regrinha, segundo a qual, em lex aquilia, uma culpa venit. Ou seja, na lei aquiliana, por menor que seja a culpa, haverá responsabilidade civil. A ideia da gradação da culpa, de descobrir qual o grau da culpa, tem como fundamento, eu vou pular um slide aqui para depois voltar nele. Veja aí o artigo 944, medir o valor da indenização. Que é o que diz o artigo. No caput, ele diz que a indenização se mede pela extensão do dano. Lógico, né, pessoal? A gente lembra aqui o princípio que veda enriquecimento ilícito. Ora, eu não posso ter uma indenização que seja maior do que o prejuízo que eu tive, senão isso é enriquecimento ilícito. Reparar quer dizer recompor. E eu só recomponho o que eu perdi, não mais do que isso, né? Se eu tenho um buraco no chão de onde eu tirei areia, para que o chão volte a ser como era antes, eu tenho que colocar a mesma quantidade de areia que foi tirada dele, e não mais, né? Senão eu vou fazer uma lombada ali, enfim, não vai ficar igual estava antes. Essa é a ideia da reparação do prejuízo civil. Mas o parágrafo único diz que o juiz pode observar quando houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano provocado, o juiz pode observar isso para reduzir o valor da indenização equitativamente, que quer dizer de forma justa. Ou seja, entender se a culpa foi grave, leve ou levíssima, ou ainda se o que houve foi dolo, que está acima dessas três, tem a consequência de aumentar ou diminuir o valor da indenização. Ou pode ter essa consequência, né? Porque, como vocês viram, o artigo não traz uma imposição ao juiz, mas uma possibilidade dele reduzir o valor se entender que há desproporção entre a culpa do indivíduo e o dano que foi causado ao outro, né? Bom, para isso, agora sim, vamos para a tela então anterior aí.
a gente precisa entender se essa culpa ou dolo estão classificadas em um desses 3 graus. Bom, como eu disse, acima dos 3 está o dolo, tá, gente? Dolo é quando o indivíduo age de forma voluntária. A culpa se observa pela negligência, imprudência, e eu vou acrescentar aqui a imperícia, ela não está aí no artigo 186 do Código Civil, mas a gente pode acrescentar. E vamos dar exemplos das 3 coisas, da negligência, imprudência e imperícia, para vocês entenderem a diferença, né? E eu vou usar o mesmo exemplo que é dirigir um veículo. Se você dirige um carro sem ter habilitação, sem ter a CNH, você está sendo imperito. Você não tem perícia, não tem habilitação para dirigir e dirige, né? Se você tem habilitação, está dirigindo o veículo em alta velocidade, você está sendo imprudente. Você está desrespeitando uma norma limitadora do seu exercício de direito. Se você transita com o seu veículo na velocidade correta, por exemplo, mas não faz revisão e não troca os pneus que já estão carecas, você está sendo negligente. Você está deixando de tomar um cuidado que deveria. Em qualquer uma dessas hipóteses, se o seu fato, o seu ato, causar dano a outra pessoa, se você causar um acidente por causa disso, você responde. Ok? Bom, como é que a gente faz para comparar a culpa e saber qual o grau dela? Observando, pessoal, qual era o comportamento que se exigiria naquela hipótese da pessoa comum, ou do homem médio, como diz a doutrina mais clássica, né? Aqui, homem, claro, tratado no sentido amplo da palavra. A pessoa comum, né? E aí, nos 3 níveis de culpa, grave, leve e levíssima, vamos entender da seguinte maneira, ó. Se naquela determinada situação quase ninguém cometeria aquele erro, faria daquele jeito, então a culpa é grave. Né? Está bem próxima do dolo, quase que intencional. Se a maioria das pessoas cometeria o mesmo erro, né, a não ser que tivesse uma atenção um pouco maior para não cometer esse erro, a culpa é leve. Né? Se quase todas as pessoas fariam do mesmo jeito, apenas alguém tivesse um conhecimento específico sobre um determinado fato, não cometeria aquele erro, então a culpa é levíssima, onde se demanda uma atenção extraordinária. De novo, vamos usar o exemplo do dirigir o veículo. Né? Bom, trocar os pneus do veículo é algo que você precisa ter um conhecimento muito grande para saber que um pneu tem que ser trocado. A gente pode não saber necessariamente, não ter a qualificação para saber exatamente quantos 1000 quilômetros se precisa trocar um pneu. Mas é fácil obter essa informação. Né? Hoje é só procurar no Google que a gente sabe. E o pneu tem uma marca que qualquer pessoa comum pode olhar e descobre se o pneu está careca ou não está. Não precisa ser mecânico, não precisa ser borracheiro para descobrir isso. Então o indivíduo que não troca os pneus, mesmo que ele esteja completamente careca, a culpa é grave. Né? Se não for dolo, se não for proposital, né, a situação, a culpa é grave. Porque a maioria dos homens, a grande maioria das pessoas, trocaria o pneu percebendo que ele está só de olhar para ele. Porque dá para ver que está careca. Ok? Agora, trocar dentro do motor do carro. Vamos para uma parte interna que já não é visível a todos. Né? Dentro do motor do seu veículo. Perceber que o óleo precisa ser trocado, nós sabemos que o óleo precisa ser trocado. E que existem períodos para se fazer isso. Mas nem todo mundo sabe olhar onde o óleo está na frente do veículo e descobrir se precisa ou não precisa ter trocado. Se ele tivesse uma atenção um pouco maior, ele conseguiria evitar. Não precisa ser, de novo, mecânico para conseguir olhar o nível do óleo do veículo. Né? Basta aprender isso, realmente você precisa aprender para saber como é que faz. Né? Então aí, se ele deixa de trocar o óleo e esquenta o motor, enfim, acontece alguma coisa, a culpa seria leve. Né? Por quê? Porque só realmente... Né, tendo um cuidado um pouquinho maior, abrindo o motor e descobrindo onde é que é lá, pegando, né, a pecinha lá que você tira para poder ver o óleo, é que você conseguiria evitar o problema. Já no caso de culpa levíssima, envolvendo o mesmo veículo, digamos que exista uma peça dentro do motor, que se um mecânico tivesse olhado, vamos imaginar que está dentro do período de revisão do seu carro, quer dizer, ainda não venceu, você ainda tem a obrigação de fazer a revisão. Mas tem uma peça que se um mecânico visse, perceberia que ela está solta e que ela deveria ser trocada ou deveria ser reforçada. O seu carro não avisa nada, não tem nenhum, né, no painel do carro não anuncia nada. Ora, não perceber que essa peça está solta, só o mecânico conseguiria fazer. Então, se você não fez isso, a sua culpa é levíssima. Né? Demanda-se aí um conhecimento específico. Tá ok? Então, é importante, pessoal, fazer essa gradação da culpa para você conseguir entender
ou para o juiz poder medir o grau de responsabilidade do indivíduo e daí o valor da indenização. É importante nesse caso, vamos imaginar duas situações práticas para vocês entenderem. Eu vou colocar a tela seguinte aqui, onde eu faço uma observação em vermelho, que é importante. Ó. Se a culpa for concorrente da vítima e do autor do dano, o juiz reduz a indenização na proporção da gravidade da culpa, nessa que nós acabamos de ver. Agora, se toda a responsabilidade, toda a culpa for da própria vítima ou de um terceiro, aí não há nenhuma responsabilidade para o indivíduo que é indicado como causador do dano. Portanto, o juiz deve excluir a responsabilidade. Quer ver como é que você faz para entender isso? Isso significa que, na prática, o que o juiz tem que fazer é comparar a culpa dos dois. Do réu e do autor, da vítima e daquele que está sendo indicado como causador do dano. Imagine que você esteja numa autopista, numa rodovia, dirigindo com o seu carro na velocidade máxima, né, abaixo da velocidade máxima permitida, na sua faixa. E uma pessoa bêbada transita no acostamento, onde ela não poderia estar. Essa pessoa tropeça porque está bêbada e acaba atravessando para o meio da rua. E você que vinha com o seu carro na velocidade tradicional atropela esse indivíduo. Pergunta: de quem é a culpa pelo atropelamento? A culpa é da vítima, porque estava bêbada e transitando no acostamento onde não poderia. E você tem alguma culpa? Se você estava transitando na velocidade normal da pista, nenhuma. Culpa exclusiva da vítima, você não tem responsabilidade alguma. Se você estivesse em alta velocidade, ou que também tivesse bebido, por exemplo, ainda que o indivíduo estivesse transitando por onde não deveria, e também tivesse embriagado, se você estava embriagado ou andando em alta velocidade, você também teve culpa. E aí a culpa é concorrente, os dois concorreram para o evento. Se eu não tivesse bebido, se eu não tivesse em alta velocidade, eu teria atropelado aquele indivíduo, apesar dele estar transitando onde não deveria. O que é que o juiz faz nesse caso? Me condena, mas reduz o valor da indenização, porque a vítima teve que concorrer para o prejuízo. A vítima também estava cometendo um isso. Deu para entender? É essa análise que o juiz tem que fazer. Daí a importância de saber o grau de culpa que as partes têm, para medir um e outro, e saber quem teve mais e quem teve menos culpa na eventualidade de você poder reduzir o valor da indenização. Tá ok, pessoal? Bom, para a gente finalizar a ideia de culpa, vamos falar de uma coisa aqui muito importante. Quando é que um determinado fato, que tem consequências na esfera criminal também, se julgado lá, quando é que o julgamento de lá pode ter efeito aqui na esfera civil? Ou como eu coloquei na tela aqui, quando a culpa analisada na esfera criminal faz coisa julgada na esfera civil. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que colocar o que está no comecinho aí do artigo 935, que vocês estão vendo, do Código Civil. A responsabilidade civil é independente da criminal. Ou seja, são duas esferas independentes, os processos podem tramitar normalmente nas duas. Nesse exemplo que eu dei agora do atropelamento, ele é um ilícito civil, mas que também tem consequências na esfera criminal. Porque se essa pessoa vem a óbito ou se ela sofre uma lesão grave, isso também configura crime, e eu, que estava dirigindo o carro, posso responder por isso. Claro que aí o juiz vai de novo utilizar a análise da culpa, até para, no caso penal, me eximir de responsabilidade, como também faria no civil, né? Mas a ideia é a seguinte, pessoal: se o mesmo fato vai ser julgado em duas esferas, a justiça é uma só, é una, ainda que se dividam as questões por competência, por local ou por outros motivos, né? Em justiça federal, justiça do trabalho, justiça civil. Mas tudo isso compõe o Poder Judiciário. Não é ideal, não é o esperado, que o juiz criminal decida de uma forma e o juiz civil decida de outra sobre o mesmo fato. O que se espera é que a justiça tenha uma decisão congruente. Que se o juiz criminal disser que o indivíduo não praticou o fato, ele não pode ter praticado o fato para o juiz civil. Ou ele praticou, ou ele não praticou. É por isso que o artigo 935, apesar de deixar claro que as duas esferas são independentes, isso talvez seja um dispositivo voltado para o magistrado, para dizer ao juiz: olha, você pode julgar e tocar o seu processo aí, sem precisar esperar o julgamento da outra esfera. Mas o magistrado também sabe que a justiça deveria julgar da mesma maneira o mesmo fato, mesmo que em esferas distintas. Daí o CPC, Código de Processo Civil, permitir que o juiz, não obrigar, que o juiz civil suspenda a ação se houver a pendência de um processo criminal sobre o mesmo fato, para esperar o julgamento do criminal. Isso por quê? Porque diz o 935, que estava aí na tela, pessoal, que eu vou mostrar de novo para vocês, que não vai se discutir na esfera civil, ou não vão ser discutidas na esfera civil, duas questões se elas forem decididas na criminal: materialidade e autoria. Vamos lá.
não se pode questionar na esfera civil sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, se essas questões forem decididas no juízo criminal. Falando mais em caráter criminal, materialidade e autoria. Se o juiz criminal disser isto não aconteceu, essa ideia do juiz criminal, esse julgamento dele, prevalecer na esfera civil, ou seja, deveria fazer coisa julgada na esfera civil. Se ele disser foi o cidadão que praticou, na esfera civil o juiz tem que dizer a mesma coisa. Pelo menos deveria. Daí a indicação de que o juiz civil deveria suspender o seu processo para esperar o julgamento do criminal, porque a depender do que seja julgado lá, haveria coisa julgada aqui. A prova produzida lá seria emprestada para o processo daqui. Por isso que o prudente seria o juiz suspender o processo civil para esperar o criminal. E eu coloco aí duas razões básicas da legislação ter utilizado esse conceito, né? Primeira razão é que a justiça criminal tende a ser mais rápida. A instrução criminal tende a ser, além de mais célere, mais bem feita, no sentido de que a prova é produzida na investigação criminal, lá pelo delegado de polícia, é feita pelo promotor de justiça e depois ela é feita judicialmente também, sob a presidência do juiz. Então a gente tem 3 pessoas independentes produzindo provas para chegar à verdade real. Tanto que se o juiz não tiver certeza, o que ele faz? Absolve o réu. Indúbio pro réu. Né? Não que ele esteja dizendo que o indivíduo é inocente, mas ele não vai condenar porque ele não tem certeza. Se a prova não for produzida de maneira contundente, o juiz criminal absolve. O civil não. O civil, se a prova for produzida e não for refutada pela parte contrária, o juiz vai jogar ação procedente, na maioria das vezes. Né? Aqui nós temos o que a gente costuma chamar de verdade provada. Né? Aquilo que foi provado, se o juiz entende que é o suficiente e não há da parte contrária nenhuma contestação, vai ser tido como verdadeiro. Ok? Muito bem. Por essa razão, então, a celeridade e a maior qualidade de produção de provas, ou na mais especificidade das provas, é que o juízo criminal deveria prevalecer nessas duas situações sobre o juízo civil. Né? Não há dúvida, pessoal, que se a sentença penal for condenatória, obrigatoriamente ela é condenatória porque o juiz disse o fato aconteceu, foi ele que fez. Por isso ele está sendo condenado. Logo, toda sentença condenatória faz coisa julgada na esfera civil. O efeito é absoluto. Olha aí em vermelho na tela. Só que se a sentença for absolutória, quando o juiz absolve, não necessariamente ele absolve porque entendeu que a pessoa não praticou o fato ou porque eventualmente entendeu que o fato sequer aconteceu. É por isso que o efeito de uma sentença penal absolutória é relativo em relação à esfera civil. E nós temos que analisar um por um os casos de absolvição previstos no Código de Processo Penal. E aí a gente fala do artigo 386, que está na tela para vocês. Vamos aos casos aí. Ó. Eu separei em vermelho aqueles que claramente fazem coisa julgada na civil, e os demais não. Então veja o primeiro inciso. Quando o juiz absolve o réu porque reconhece que está provada a inexistência do fato, o primeiro elemento que faz coisa julgada ficou provado, ou seja, o fato não aconteceu, materialidade. Não, aquilo não aconteceu. E aí, eu repito o que eu falei antes, se não aconteceu para o juiz criminal, não pode ter acontecido para o civil. E aí, o que o juiz criminal lá disse, faz coisa julgada na esfera civil. Agora, olha o segundo item. Quando o juiz reconhecer que não há prova da existência do fato. Ora, o juiz absolveu o indivíduo porque não ficou provado que aquilo aconteceu. Isso quer dizer que ele não fez? Não. Ou quer dizer que não aconteceu? Não. A prova que não se conseguiu produzir na esfera criminal vai poder ser produzida na civil, sem nenhum problema. Então, quando a sentença tiver como fundamento inciso 2 do 386, não haverá coisa julgada na esfera civil. Terceiro, quando o fato não constituir infração penal, o juiz tem que absolver se aquilo que foi demonstrado não é crime. Ora, mas tudo que é crime é ilícito civil também? Não, né? Então o fato pode não ser criminoso, mas pode ser ilícito civil. Por exemplo, adultério. Adultério já foi crime, mas há muitos anos não é. Mas continua sendo ilícito civil. Né? Permite o divórcio, permite eventual indenização por danos morais. Né? Então é ilícito civil. Porque o Código Civil exige fidelidade entre duas pessoas casadas. Eventual adultério configura ato ilícito. É ato ilícito civil, mas não é criminal. Então o juiz pode absolver, porque ficou provado lá que o que aconteceu foi adultério, isso não é crime, mas gera consequência na esfera civil. Portanto, não faz coisa julgada a sentença que absolve o réu por não ter cometido uma infração penal. Inciso 4. Quando o réu for absolvido porque não fica provado, ou melhor, porque fica provado que ele não participou do fato, ele não concorreu para a infração penal. Ora, se ele não participou do fato, se ele não praticou o fato, ele não praticou na esfera civil, na esfera criminal, perdão, e nem na civil.
E aí faz coisa julgada. O juiz está dizendo, esse cidadão não praticou esse fato. Logo, se esse fato causou dano, não é ele que vai responder por isso, tá ok? Inciso 5. Quando não existir prova de que o réu participou da infração penal, concorreu para a infração penal. Ora, aqui ele foi absolvido não porque o juiz disse que ele não praticou o fato, mas porque ele não tem certeza. Não tem prova suficiente para isso. Essa prova pode ser produzida lá na esfera civil, então não faz coisa julgada, inciso 5. Inciso 6. Quando o réu for absolvido por o juiz reconhecer a existência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. Aqui eu vou fazer a seguinte observação. Nós estamos referindo aqui, o Código, né, de Processo Penal está se referindo aqui às excludentes de ilicitude ou de punibilidade. Né? O direito penal faz essa diferenciação. Aqui, para nós, no civil, a gente chama tudo de excludente de responsabilidade civil. Né? Muito embora mais profundamente dê para se falar de excludente de ilicitude, de nexo causal, mas no fim elas excluem a reparação civil. Ou porque sempre tiram um dos elementos, né, que são obrigatórios para haver reparação. Bom, aqui, pessoal, nós temos que parar um pouquinho e prestar a seguinte atenção. Nem tudo que é excludente de ilicitude ou de punibilidade no direito criminal é excludente de responsabilidade para o direito civil. Por isso, a resposta a esse inciso deve ser: faz coisa julgada ou não faz? Depende. Depende do mesmo fato ser excludente criminal ou ser excludente civil. Né? Legítima defesa, por exemplo. É excludente no direito penal, é excludente no direito civil. Só que o direito penal admite dois tipos de legítima defesa. Legítima defesa real, quando eu estou sofrendo uma agressão, socos e pontapés, e reajo dando socos e pontapés na outra pessoa, por exemplo, e legítima defesa putativa ou imaginária, que é quando, por exemplo, duas pessoas que são inimigos mortais, que já juraram morte um ao outro, se cruzam na rua, se entreolham, e um deles põe a mão por dentro do paletó, como se fosse atirar uma arma. O outro, imaginando que, né, o seu oponente iria cumprir a promessa que já havia feito de lhe matar, puxa sua arma primeiro e acaba atirando como se estivesse se defendendo. Depois vai se verificar que a outra pessoa não tinha arma nenhuma, estava lá pegando um lenço, alguma coisa do bolso. Bom, para o direito penal isso é legítima defesa, putativa, por conta da teoria da aparência. Só que isso não existe no direito civil. Para o direito civil isso é ato ilícito. Logo, ele pode ser absolvido na esfera criminal, mas pode ser condenado na esfera civil. Nesse caso, especificamente, não haveria coisa julgada. Ok? O direito civil só admite legítima defesa real como excludente. E por fim, o último caso aí do artigo 386, quando não existe prova suficiente para que o indivíduo seja condenado. Claro que aí, gente, não há coisa julgada. Estamos falando da hipótese em que o juiz absolveu o cidadão porque ele não tem certeza de nada. Falta a prova. E ele absolve o indivíduo, aplica literalmente o indúbio pro réu. Claro que isso não faz coisa julgada na esfera civil. Para encerrar, pessoal, coloquei aí nesse quadrinho ao final da última tela. Uma eventual revisão criminal que absolva o réu que tinha sido condenado inicialmente não produz efeito automaticamente na esfera civil. Ou seja, se o indivíduo havia sido condenado na esfera criminal e isso havia sido utilizado como coisa julgada para condená-lo também na civil, se ele ingressa com a revisão criminal, que é um novo processo que permite, trazendo uma prova nova que não havia sido produzida anteriormente, né? Por exemplo, que se reveja a condenação criminal transitada em julgado e eventualmente haja essa revisão e ele é absolvido, isso não vai fazer efeito imediato na esfera civil. Quer dizer, não vai, aquela sentença civil que o havia condenado a reparar prejuízo não vai perder o efeito. É possível que na esfera civil o mesmo indivíduo, o réu, ou tente fazer a mesma coisa, reverter a coisa julgada, só que aí através de uma ação rescisória, que é prevista na esfera civil, desde que faça isso dentro do prazo que existe. Então, mesmo que ele ganhe a revisão criminal, se ele quiser reverter a sentença civil, ele tem que entrar com ação rescisória, não é automático, não é só pegar a decisão da revisão criminal e apresentar para o juiz civil, que automaticamente o juiz da esfera civil vai mandar o réu, aquele que tinha recebido uma indenização, devolver a indenização. Não há esse efeito imediato entre as duas esferas. Tá ok, pessoal? A gente encerra aqui, então, análise aí do elemento culpa, que é o segundo elemento de responsabilidade civil, e nosso próximo encontro, a gente volta para falar dos dois outros elementos que são o nexo de causa e efeito e o dano. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos e um grande abraço.